Questão 49 do TRF 2007. Antes de eu começar a ler a questão, deixa eu fazer um comentário. Não é porque a questão é de 2007, eu tenho recebido alguns e-mails de alunos do EVP que falam, professor, coloca a questão mais atual, de 2010, 2011. O que importa não é o ano, porque banca não muda enunciado de questão de ano para ano. Ela vai manter o mesmo estilo. E muito pelo contrário, ela repete questões de concursos anteriores que o pessoal deixou de prestar atenção para se ligar no estilo mais recente de redação, e aí ela puxa alguma coisa lá do fundo do baú para pegar vocês na marcação das respostas. Então, o ano do concurso não importa, é o enunciado da questão, as pegadinhas da banca, que importa para treinar vocês que vão fazer prova nesse sentido de banca FCC, que especificamente para o Nordeste cairá para o TRE, em outras regiões serão outras bancas, ok? Fica só a dica aí para vocês ficarem tranquilos, não se preocuparem e acharem que é uma questão de questão velha, material velho, o que interessa é a informação contida na questão, independente do ano. Ok, pessoal? Então vamos à questão 49. Dentre as rotinas de um serviço de protocolo, inclui-se. Vamos ler? Letra A. Escolher métodos de arquivamento para a documentação corrente. Letra B. Lavrar certidões requisitadas por autoridades competentes. Letra C. Separar a correspondência ostensiva da correspondência de caráter sigiloso. Letra D. Restaurar papéis em mau estado de conservação. E letra E. Controlar consultas e empréstimos de documentos. Para essa questão, a resposta só pode ser letra C. É a única coisa que tem a ver com protocolo. Separar correspondência. Uma das atividades. Protocolo, já falei aqui na teoria, que não é só papum de carimbo no documento, não, com a data que ele entra na instituição, não. Protocolo é a porta de entrada dos documentos na instituição, aqueles que são recebidos pela instituição, porque tem os produzidos internamente, mas tem os recebidos, todos têm que passar pelo protocolo. Isso é uma das atividades desenvolvidas por eles. Então, está caracterizada na letra C. Separar a correspondência ostensiva da de caráter sigiloso. Por quê? Ele vai ler a ostensiva, vai registrar, vai classificar. A sigilosa ele não pode registrar. Por quê? Para registrar, ele tem que ler. E para classificar ele tem que ler. E o sigiloso ele não pode tomar ciência do conteúdo. Então a ostensiva ele trabalha em cima, mas a sigilosa ele distribui direto para o destinatário específico. Vamos à próxima questão. 50. Os valores secundários dos documentos são também identificados como letra A, instrumentais, letra B, de gestão, letra C, administrativos, letra D, temporários, letra E, imediatos. Questão dada, pessoal, dada. Para quem acompanhou a teoria lá no início, a resposta correta é valor mediato na letra E. É apelido, é sinônimo. Porque valor imediato é ligado a valor primário. Valor secundário é inerente à fase permanente, ou também chamado valor mediato, e é o caráter histórico, probatório e informativo que os documentos adquirem quando desse valor. Então, está ali o comentário com a resposta. Letra E, valor imediato é um sinônimo utilizado para designar esse valor secundário dos documentos permanentes. O valor histórico, probatório e informativo, como eu já falei. Valor imediato, vale traçar, como eu já falei, o paralelo para vocês identificarem. Valor imediato é utilizado como sinônimo para valor primário, ou seja, é o valor administrativo, legal, fiscal e jurídico dos documentos nas fases corrente e intermediária. Questão seguinte. 51. Como instrumento de destinação, a tabela de temporalidade deve determinar prazos para transferência, recolhimento, eliminação e eventuais mudanças de suporte de documentos.
levando em conta a qualidade pela qual permanecem efetivos e válidos os encargos e disposições neles contidos. Isto é, levando em conta encargos e disposições contidos nos documentos, é o seguinte, vamos ver a resposta do comentário. É a letra B, voltando na questão, a vigência. Então, encargos e disposições contidas nos documentos estão relacionados à vigência documental. E a vigência está estabelecida em cima do assunto, que dá a função específica ao documento. Então, a função que é dada ao documento pelo assunto é que vai estabelecer o ciclo de vida dos documentos e a destinação. Nada melhor se traduzindo nesse instrumento chamado tabela de temporalidade, que desenha, esquematiza o ciclo vital dos documentos a partir do assunto dos mesmos. Então, letra B, a vigência é a resposta correta. Voltemos ao comentário. Porque a tabela de temporalidade deve estar vigente no órgão, efetivamente, porque ela faz girar, faz acontecer o ciclo de vida da instituição em consonância com os prazos de retenção dos documentos e a respectiva destinação que esses devem ter. Ok? Próxima questão. Dentre os instrumentos que legitimam a destruição de documentos, figura, vamos ver, o termo de eliminação, a relação de recolhimento, a cópia de segurança, o inventário topográfico, o termo de encerramento. Resposta para essa questão, letra A, é o termo de eliminação. Termo de eliminação legitima a destruição dos documentos. Por quê? Previamente a esse termo, o que tem que acontecer? Vamos dar uma relembrada na parte da destinação no que se refere à eliminação de documentos. A tabela de temporalidade é um produto gerado pelo que a gente chama Comissão Permanente de Avaliação, que é aquele grupo multidisciplinar, que é integrado pelo arquivista, o chefe da administração, o do jurídico e o da contabilidade e finanças. Ok? Que deliberam em cima de cada um das suas legislações os assuntos e os prazos dos documentos e desenham um ciclo de vida no que se traduz em tabela de temporalidade, dando a respectiva destinação, baseada na lei e nas necessidades do órgão. Isso é ponto 1. Para que a eliminação ocorra, essa comissão elabora uma lista de eliminação, com os documentos que já podem ou devem ser eliminados. Essa lista segue um trâmite para aprovação na instituição arquivística pública, na esfera de competência, ou seja, se é uma instituição federal, um arquivo nacional, se é municipal, um arquivo da cidade, estadual, arquivo estadual. Ok. Depois de aprovada essa lista, há que se fazer o termo de eliminação de documentos e publicar-se um edital de eliminação, para que esse processo todo, extremamente, digamos assim, lento, burocrático, demorado, aconteça de fato, porque este termo tem que ser assinado pelos responsáveis, que autorizaram a eliminação e foram responsáveis pela lista dos documentos que vão ser eliminados ou serão eliminados. O chefe do órgão também deve assinar. Isso tudo consta no edital de eliminação para que todos tomem ciência de que esse processo realmente está passível de acontecimento e não tem mais nenhum impedimento que impeça a sua execução. Vamos para a próxima questão. 54. O procedimento que permite no processo de avaliação selecionar documentos considerados representativos do conjunto a que pertencem é a... Vamos à resposta. Letra D, voltando na questão, a amostragem. Quando eu seleciono documentos representativos ao conjunto ao qual eles pertencem, eu pego uma parte, se eu seleciono, eu sei o assunto
Dentro de uma grande gama de documentos, eu faço uma amostragem baseada no assunto, para selecionar. Então, é a letra, conforme o comentário, letra D. Volta na questão, por favor. Amostragem. Porque quando eu seleciono por amostragem, eu não estou selecionando aleatoriamente, eu sei o que eu estou selecionando. E, em cima disso, eu vou estabelecer a destinação. Se eu vou recolher para o arquivo permanente ou eliminar definitivamente os documentos. Vamos ao comentário. Então, a amostragem permite estabelecer a relevância, como eu acabei de falar, dos documentos a serem mantidos pela instituição, pelo seu valor administrativo ou histórico, que não se enquadram nessas condições. Ok? Passemos à próxima questão. 55. Atividades como visitas guiadas, oficinas, exposições, concursos e jogos, mediante utilização de textos em linguagem acessível, têm sido incorporadas às rotinas de instituições arquivísticas, numa tentativa de aproximá-las de um público externo não especializado, sobretudo estudantes. Trata-se do chamado serviço de letra B, apoio cultural. Porque, no comentário da questão, apoio cultural em instituição arquivística tem a função de difusão, divulgação do acervo como apoio à cultura, para fomentar a aquisição de conhecimento à população menos privilegiada, sob a forma de exposições, visita guiada, oficinas, etc., com fins didáticos e culturais. Como diz o enunciado da questão, ao público não especializado, ou seja, a um público mais carente de informação, de acesso à tecnologia, com dificuldades de aprendizado ou aquisição de conhecimento. Então, o arquivo especificamente o arquivo permanente, tem uma finalidade de ação cultural, assim como os outros órgãos de documentação também têm e desenvolvem há mais tempo e com mais frequência, a biblioteca e o museu. Então, os arquivos também têm que se inserir nesse contexto, porque eles são fontes de consulta a informações, são fontes de informações para gerar conhecimentos que agregam cultura e saber à população menos privilegiada, atingindo qualquer espécie de público e não tão somente um público direcionado e especializado. O âmbito aí é atingir a coletividade, tanto de usuários habituais quanto de não usuários. Chamamos isso de ação cultural em arquivos permanentes, os quais têm também esse fim, além da preservação dos documentos que devem ser definitivamente preservados por uma instituição. Próxima questão. 57. O patrimônio arquivístico de uma nação é formado pelo conjunto de... Vamos ler. Arquivos de valor permanente, públicos e privados, acumulados em seu território. B. Centros de documentação e arquivos acumulados em seu território. C. Documentos que tratam da história nacional em instituições de custódia existentes dentro e fora de seu território. Letra D. Museu, bibliotecas e arquivos acumulados em seu território. E letra E. Arquivos públicos correntes, intermediários e permanentes acumulados em seu território. A resposta para essa questão é a letra A. Por quê? Patrimônio é uma coisa que tem que ser mantida para sempre, conservada, preservada. Então, aí, eu vou incluir... Por que a resposta é letra A? Porque eu vou incluir os arquivos de valor permanente públicos, que forem relevantes para pesquisa histórica, informativa e probatória, e os privados, que o governo, o poder público, pode decretar de interesse público e social, se forem fontes relevantes para essas pesquisas. Então, resposta para essa questão, letra A.